Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como instalar o Pentaho na máquina e configurar o plugin do CPython. Eu não tenho o Pentaho aqui no meu desktop, então eu vou vir aqui na internet, vou fazer uma pesquisa pelo Pentaho. Então, Pentaho Data Integration, o link que eu quero ele está no SourceForge. Então você pode vir aqui nesse link, tem sourceforge.net, clica nele e vai aparecer aqui um botão verde para poder você conseguir fazer um download da última versão. Você vê que aqui você tem até versões mais antigas, o Pentaho 5, 4, 3, 2. Então a gente vai clicar aqui, Parent Folder, sobre um diretório e aí você tem aqui as últimas versões. Tá? Mas aqui o botão já é suficiente. Então eu vou clicar aqui nesse botão e ele vai fazer o download aqui na minha máquina. Para descompactar o Pentaho, você pode utilizar um programa, um descompactador, se não tiver instalado já um 7-zip, alguma coisa assim. O que eu vou precisar também para poder configurar o Pentaho aqui na minha máquina, além eh, do- desse arquivo compactado com o PDI, a gente vai precisar também do Java, tá? Não precisa ser o Java, o SDK, o kit de desenvolvimento do Java, pode ser o Java mesmo, JRE. Então, se você bota aqui Java, download, primeiro link, já é suficiente. Vou fazer o download do Java, ele está aqui. Eu já vou fazer a instalação. Clico em sim. Não vou alterar a pasta de destino, vou deixar o padrão. Clico em instalar. Vamos aguardar aí. Se eu não conseguir extrair o Pentaho aqui do arquivo zipado, aí sim eu vou baixar um descompactador. Mas ele está com o ícone aqui já do zip, então deixa aqui como está. A gente vai precisar do Java e do PDI. Beleza? Instalando. Bom, ele deu aqui que a instalação foi concluída. Eu vou fechar. Fechei esse diretório. Fechei esse aqui. E vamos lá no diretório do PDI. Tá aqui para mim. Eu vou tentar fazer a extração dele. E já tem aqui o zip instalado. Eu vou extrair arquivos. Extrair aqui. Extrair para. E aí aqui é o nome do diretório. Eu vou extrair esse arquivo. Vou extrair no disco C. Eu não vou fazer essa extração aqui. Então, Extract Files, clico aqui e aí aqui eu coloco o caminho que eu quero fazer essa extração. Ah, eu quero salvar no disco C. Então, eu clico aqui em C e na área no disco C puro, C. Pronto. E aí o que ele extrair de lá, ele vai armazenar aqui no diretório principal. Vou dar um OK. Sim, está fazendo a extração. Eu vou vir aqui no disco C já, dar uma olhadinha. E você vê, ele já colocou aqui para mim uma pasta chamada Data Integration. Nós vamos agora criar a variável de ambiente do Java. Tá? Nós já instalamos o Java JRE. O Java ele está instalado aqui. Deixa eu só confirmar se ele está no Programas. Não, ele não veio para Programas, ele veio para o x86. Então, eu tenho aqui o Java JRE 1.8, que eu tenho o bin. Então, esse aqui é o caminho que você vai adicionar lá na sua variável de ambiente, certo? Por quê? Porque para executar o Java, então você precisa ter o diretório informado lá para o Pentaho conseguir fazer essa execução. Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse caminho, vou copiar ele, copiar, deixar esse diretório aqui como está minimizado e vou pesquisar aqui, ó, variáveis
de ambiente, né? Coloquei um variável e ele já veio aqui editar as variáveis do ambiente. Eu vou clicar em abrir, em variáveis do ambiente. Você tem aqui as variáveis do usuário e as variáveis do sistema. Eu vou criar em variáveis do usuário mesmo. Se você tiver no equipamento, por exemplo, restrito ou bloqueado, você não vai conseguir criar variáveis do sistema. Mas se o notebook, o computador for seu, você consegue. Mas aí digamos que você tenha restrições, você não é o administrador da máquina, então você não consegue ter uma variável aqui. Então eu vou criar variáveis para o meu usuário. Então eu clico em novo, digitar aqui o nome da variável que é Java, home, tudo maiúsculo, e o valor da variável eu coloquei. Perceba que eu posso procurar no diretório, eu vou procurar arquivo. Eu poderia procurar no diretório, fazer esse caminho todo, dar um OK, e aí ele ia carregar para mim a mesma coisa. Mas aí você copia e cola que o caminho já está pronto. Então Java Home, vou dar um OK, vou dar um OK. Não sei se vou precisar reiniciar o equipamento, tá? Não sei ainda. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Eu vou deixar aqui como está. Eu vou vir no disco C. Aqui, na verdade aqui no Java, em Java, Java, JRE. Eu vou copiar esse diretório todo. Às vezes acontece e você precisar de tentar ele não executar. Eu vou tentar executar aqui e ver se precisa. Mas às vezes você não consegue executar o pentarro aqui clicando no spoon.bat, spoon.bat aqui, e aí ele dá um erro. Ele dá um erro o pentarro, você não consegue executar ele. Aí para resolver isso, você cola a pasta do JRE aqui no diretório do Data Integration. Vou tentar executar aqui e ver se ele funciona sem precisar fazer isso, tá? Viu que ele deu um erro? O Windows não conseguiu encontrar, e aí ele bota aqui o nome do caminho, tá vendo? Você dá uma olhadinha aqui, ó, debug pentarro Java Home. Ele colocou aqui o caminho do JRE. Inclusive, deixa eu colocar aqui um Notepad++, Notepad, só para poder ver que eu salvei aqui o nome do arquivo. Foi até bom isso acontecer para poder você ter aí um exemplo real. Cadê? Caminho do Java. Caminho do Java está aqui, ó. Arquivos, programas, Java. Deixa eu abrir aqui. Subindo, deixa eu pegar esse caminho todo. Ctrl C. Pronto. Se você vier aqui no erro, ele disse que não encontrou C Program Files Java JRE18, tá vendo? 0341 bin, tá vendo? Ele colocou dos bin aqui, ó, bin. Por que ele colocou bin? Aqui, ó, tá vendo? Bin, porque na minha variável eu coloquei o bin e eu não precisava colocar até o bin, só colocar o JRE lá já resolveria. Então, eu vou editar as variáveis do sistema. Eu vou editar a minha variável para remover aqui do Java Home o barra bin. Vamos lá, tirei aqui o barra bin. E eu vou tirar essa barra daqui também. Ele coloca a barra. Veja que eu não coloquei o bin aqui, aí ele foi e colocou o barra na frente. Então, a variável aqui vai ficar sem barra. Só o caminho da pasta. Dou um OK, dou um OK, dou um OK. Fecho aqui. Ele deu erro lá. Eu vou tentar executar o pentarro novamente. C, Data Integration. Tenho aqui em Spoon, tá? Porque eu estou no Windows, então tem que executar o batch do Windows. Tem um spoon.sh também aqui, que é para arquivos distro, né? Linux. São 2 cliques. Veja que a tela preta, ela piscou rápido e sumiu. Mas ele não carregou aqui a minha tela, a minha interface do pentarro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui no livro de programas Java, copiar essa pasta JRE aqui, Ctrl C, Data Integration, e vou colar ela aqui. Vou gravar ela aqui dentro e vou colocar o nome de JRE apenas, renomear JRE.
Olha só isso aqui. E agora eu vou clicar em Spoon novamente. E ele ainda não executou. Deixa eu ver aqui em gestor de tarefas. Ainda não executou o pentarro. Então, se isso acontecer, eu mostrei um caso que pode acontecer de ele não iniciar. O segundo caso, que é mesmo colocando o arquivo no diretório. E agora o terceiro teste que você pode fazer é chamar o Spoon a partir do prompt de comando do Windows. Então vou clicar aqui, é, executar como administrador não, área em branco, janela do PowerShell aqui. Pode ser o PowerShell também, não tem problema não. Vou abrir o PowerShell e vou digitar aqui um spoon.vet. Não é isso não. Spoon.vet. Por que isso? Porque se ele der um erro, ele mostra aqui qual é o erro. Spoon não é reconhecido. Deixa eu colocar o S maiúsculo. Spoon.vet. Também não. Ah, sim, ponto. Aí já dá a dica aqui. Ponto barra spoon.vet. Faltou ali o ponto barra. Eu já tinha avisado ali em cima. Pronto. Olha aqui. Encontrado JRE no diretório. C Data Integration JRE, tá vendo? Tentar o C Data Integration JRE bin. Ou seja, ele localizou a pasta do Java que eu coloquei aqui no diretório do Data Integration, mas ele não iniciou. Por que ele não iniciou? Tenho aqui memória, configuração de memória. Não foi. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa memória aqui, tá? Só para a gente fazer um teste. Onde é que você altera essa configuração aqui? Deixa eu ver quanto eu tenho de memória aqui nesse equipamento. Gerenciador de tarefas, os detalhes, desempenho. Tenho 16 GB. Eu coloquei ali 1024 e tal e não foi. Então eu venho aqui no próprio arquivo spoon.bat, propriedades, aí eu poderia executar como administrador também primeiro. Vou fazer isso aqui para ver se funciona. Executar como administrador. Sim, ainda não foi. Então vou editar o arquivo. Tá. E aqui, ó, onde tem a memória e a 1024.248, eu vou colocar aqui. Vou pegar esse aqui, vou colocar cá. E aqui eu vou colocar 512, só para fazer um teste. Tem outro teste que a gente pode fazer ainda. Deixa eu salvar aqui. Que é adicionar uma outra variável aí nesse arquivo. Deixa eu só confirmar aqui para vocês qual seria a variável que nós vamos usar para colocar aí nesse arquivo. Além desse XMS, XMX e mais o que? Tá tudo certo aqui. If pentarro de offset pentarro de Java Options igual a menos tal, tal. Colocar isso aqui, tá? Entre aspas. Colocar isso aqui, um espaço. E colocar esse xx mais use com pip. Tudo isso aqui eu vou salvar. Vou executar novamente. Isso aqui. Ah, osso. Ainda não foi. Faltando alguma coisa aqui. Faltando para funcionar. Vamos descobrir. Bom, como eu já tentei aqui fazendo as configurações do Java no arquivo, reduzindo memória, e mesmo assim
ele não consegue iniciar, eu vou reiniciar o equipamento. Vai que ele, né? Depois que eu instalei o Java e tudo, e aí ele não está reconhecendo alguma coisa aí. Vou reiniciar a máquina e já volto. Mesmo reiniciando o equipamento, o Pentaho continua não sendo executado. O motivo disso provavelmente deve ser por causa da versão do Java, porque eu tenho esse diretório aqui, né, para o Java para 32 bits e o Java para 64 bits deveria estar aqui. Como essa máquina, ela provavelmente é uma máquina para 64 bits, então isso pode estar gerando esse conflito, porque eu não tenho o Java aqui para essa arquitetura do sistema operacional. Então eu vou voltar lá no Google e para não copiar aquele diretório para cá, eu vou verificar o seguinte aqui, ó, Java 64 bits. Vamos ver aqui, download para todos. Naquela hora que eu cliquei em download do Java, eu peguei a primeira opção. Então eu desconsiderei essa possibilidade do 64 aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui nele. Isso, deixa eu clicar aqui. Aqui diz que é para o browser, né? Mas na hora que você... Deixa eu abrir e fazer essa instalação. Sim. E ver se ele altera o diretório lá na outra pasta. Deixa eu clicar aqui para ver se ele mostra. Instalar C, tá vendo? C Program Files. O outro provavelmente foi para Program Files x86. Então eu vou deixar aqui como tá, próximo. Estranho. Estranho porque eu coloquei o diretório na máquina, no disco do Pentaho. Eu coloquei lá, mas a minha variável do ambiente está apontando para o de 32. Então, tá vendo aqui? Para o de 32 bits. É bom ter um pouco de conhecimento de infraestrutura, de hardware, para poder você conseguir resolver suas coisas, sem precisar ficar chamando ninguém da equipe de TI. Na verdade, você é o cara da TI, ou deveria ser. Para quem já foi o cara da TI, trabalhar hoje em qualquer tipo de vertente da tecnologia acaba se tornando uma coisa menos complicada. Então ele disse que instalou, eu vou fechar, só esse caminho aqui que eu preciso confirmar se é 1.80341. Vou vir aqui em programas, só confirmar o Java 80341, tá certo. E eu vou copiar esse JRE aqui, tá certo? E eu vou colar ele no disco do Pentaho. Eu vou substituir esse por esse. Então Ctrl V, colei. Vou deletar esse aqui porque foi o de 32 bits. Vou renomear esse aqui para JRE. Esse pode ter sido um dos motivos de... Porque o Pentaho foi todo desenvolvido em Java. Então esse pode ter sido um dos motivos que fez com que ele não levantasse. Então dei um OK, alterei a variável Java Home, alterei o diretório aqui, o JRE, para a versão 64 bits, e agora vou dar um spawn aqui. .bad. Opa, viu aqui? Então o nosso problema de cara aí foi a versão do Java. De cara foi a versão do Java. Então eu vou encerrar aqui esse vídeo, como instalar o Pentaho. E no próximo vídeo eu vou mostrar como instalar e configurar o CPython, tá? Para poder o vídeo não ficar muito extenso. Então aguardo vocês até a próxima aula, a próxima demonstração. Valeu!